A nossa mesa hoje nós temos aqui nosso amigo Davi, que é presidente da Federação Espírita Espanhola, e o nosso amigo Manolo, que também veio da Espanha, chegaram no dia de hoje com uma comitiva para nos visitar. Sejam então todos muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o médico e professor universitário Décio Iandoli Júnior, que ocupa o cargo de presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul e também exerce a função de vice-presidente na Associação Médica Espírita Internacional. Além de sua atuação nessas organizações, Décio é um colaborador ativo no Centro Espírita Maria Modesto Cravo, localizado na capital do estado, Campo Grande. Então, vamos agora passar a palavra para que o Décio possa fazer a sua apresentação, Décio, para todos nós. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma honra muito grande estar participando aí, conversando sobre o Espiritismo. Agradeço a lembrança do meu nome pelo Divaldo e pelos companheiros aí da Bahia. E estamos aqui para tentar ajudar a elucidar aquilo que tiver dentro do meu alcance, né? Estou à disposição de vocês. Obrigado, Décio. Então, nós podemos dar início à nossa reunião. Nessa parte de perguntas, eu já tenho algumas aqui que nos chegaram pelo YouTube. Eu vou fazer uma pergunta para o Décio, que é relativamente à profissão que ele exerce. É uma senhora chamada Amanda. Ela diz que tem 42 anos, que é espírita desde criança. Mas ela tem enxaqueca desde os 4 anos de idade, que se tornou crônica e diária. E isto exaure totalmente as forças dela e não melhora com nenhum medicamento. Então ela fica sem ânimo para viver. Ela gostaria de alguma orientação e se isto tem alguma conotação que o Espiritismo pudesse esclarecer. Olha, Amanda, é o seguinte, como o André Luiz dizia, quando nós estamos encarnados, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual, né? Os sintomas ligados à psiquiatria e à neurologia, eles têm uma estreita relação com os aspectos espirituais. Apesar de todas as doenças e mesmo as curas terem também esse aspecto, né? Entretanto, a gente tem chegado à conclusão, dentro do modelo médico espírita, que os diagnósticos relativos à mediunidade, porque mediunidade não é doença, né? É uma função fisiológica. E como qualquer função fisiológica, é passível de adoecimento. Então, quando a gente está diante de um fenômeno físico que tem uma conotação que pode estar ligada a fenômenos mediúnicos ou alguma interferência espiritual, a gente chama isso de diagnóstico de exceção. Ou seja, ela precisa afastar todas as causas físicas primeiro, para depois ela receber um diagnóstico de ser uma interferência espiritual. Entretanto, ela não precisa esperar esse diagnóstico para começar o tratamento espiritual. E como eu disse inicialmente, nada é totalmente físico, nem totalmente espiritual. Então, ela pode começar o tratamento espiritual junto com a investigação diagnóstica do médico, neurologista ou psiquiatra, e as medicações que serão prescritas para que ela tenha alívio da dor dela. Com relação à enxaqueca, especificamente, apesar de eu não ser neurologista, a gente tem a ideia de que há uma eficiência muito grande em alguns tratamentos que são chamados complementares, né? Apesar de serem especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Uma delas é a acupuntura. A acupuntura ajuda bastante na enxaqueca. E a outra é a homeopatia, né? Eu sou prova viva disso, né? Eu tinha enxaqueca, né? E o Dr. Gilson, que é o atual presidente da Brasil,
conseguiu resolver o meu problema com medicação homeopática, né? E eu também já tinha, assim, não existe uma solução alopática muito prática, muito comum para enxaqueca ainda aqui no Brasil. Existem medicações, mas o tratamento a longo prazo mais eficaz, assim, com menos efeito colateral, talvez seja com a homeopatia e a acupuntura. De qualquer maneira, eu acho interessante fazer uma avaliação, né, sobre as questões espirituais e poder oferecer trabalho no centro espírita, né, colaboração no centro espírita, para acontecer um equilíbrio das suas energias, principalmente do fluido vital, né, do ectoplasma. Então, dar passe, ou fazer um atendimento fraterno, ou colaborar em alguma casa, um asilo, ou um orfanato, algum lugar onde ela possa estar atuando, trabalhando em favor dessas pessoas. Isso também ajuda bastante. Muito obrigado, doutor Décio. Ivaldo, nós estamos no mês de setembro, mês de combate ao suicídio. Você poderia nos falar um pouquinho sobre esse item tão importante? Inicialmente, saudamos todos aqueles que nos visitam e especialmente a delegação espanhola que vem passar alguns dias em Salvador e participará das nossas atividades. Aos nossos amigos Davi, presidente da Federação, e a Manolo, da cidade de Reus, a gratidão extensiva a todos, em particular, e a cada um, como também de outras cidades, particularmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros estados que nos trazem seu carinho e colaboração. O suicídio é uma deformidade do raciocínio da criatura humana que perde o contato com o si profundo, com o espírito que é, para cuidar da aparência que apresenta. 400 anos antes de Jesus, o pai da medicina grega já se referia a essa patologia conhecida como esquizofrenia. Só que naquele tempo, os gregos consideravam essa patologia como resultado da melancolia, que esteve predominando na medicina durante muitos séculos, até aproximadamente o século XVII, quando em inglês foram divididas as velhas classes de distúrbios de natureza mental. A esquizofrenia é um transtorno que vem da mente orgânica do indivíduo através de atos praticados em vida anterior e que levam as imagens destrutivas para o novo corpo que vai habitar. Por exemplo, se eu, nesta encarnação, sou uma pessoa impiedosa, pusilânime, acostumada à mentira, ao ultraje, à calúnia, a infelicidade ou trem, eu crio em mim mesmo uma onda de amargura, de pessimismo, de inquietação. Essa onda, quando vai reencarnar-se, o espírito imprime no cérebro, nos neurônios, distúrbios na manutenção das manifestações que constituem as funções normais de um estado cerebral equilibrado. Oportunamente, aqueles a quem eu haja prejudicado estão ligados a mim pelo débito meu para com eles e o não perdão deles para comigo. Então, o indivíduo que vai ficar esquizofrênico vai ficar, mas já tem a matriz desde o berço. Então, desde a história inicial, apresenta ligeiros distúrbios que somente nos damos conta quando se instala mais tarde a doença,
é que, diremos bem, era diferente. Era uma pessoa que reagia de tal forma, enquanto que todos reagiam de qual. Já era o distúrbio implantado na caixa craniana. Em determinado momento, o cobrador, o espírito, nossa dívida, passa a exercer um controle mental sobre nós. Transmite melancolia, insegurança, ciúme, violência, amargura, de acordo com o temperamento de cada um. Nesse momento, estamos com o corpo avariado, cuja causa é um espírito inimigo que está trabalhando nossas funções cerebrais. E, de repente, dispara o gatilho, é a expressão técnica. A pessoa tem um surto, ou uma mania, começa a apresentar uma característica que não é normal. Aí é o gatilho. Aquele ponto vulnerável empurra a pessoa para o seu mundo interior. Começa a ter paixões que não são naturais, a ter ideias estranhas. Se é na juventude, insegurança emocional, juntando isso aos problemas do sexo. Porque ao despertar entre nós, nos trópicos, 12, 14 anos, nos países frios, 13, 15 anos, os hormônios sexuais exercem um grande papel no comportamento. Vem a ideia à cabeça. E como o jovem não sabe discernir, ele supõe que é uma coisa normal, e é uma coisa normal. Cabe-nos orientar essa função. É como ter fome e não ter fome. Se perguntar, por que você não tem fome? Não sei. Simplesmente não tenho fome. E por que você tem fome? Também não sei. Não me basta uma refeição comum. Então, cabe aos governos uma atividade de saúde mental através da educação. Allan Kardec, respondendo sobre essa problemática da felicidade, disse que a educação bem orientada não é a educação que se adquire através dos livros, mas aquela que diz respeito a nossas qualidades morais. Quer dizer, não é a educação da escola, é o comportamento, a convivência diária, a cultura, aquilo que nós transformamos em necessidade. Então, nós de mais de 50 anos, comparemos o comportamento jovem de ontem para cá e façamos uma retrospectiva com a nossa vida. Então, nós vamos ver que, em nosso tempo, o comportamento moral era diferente. As reações emocionais eram controladas, isto é, educadas, mal educadas algumas, porque nossos pais não sabiam o que fazer na hora que irrompiam os fenômenos orgânicos. E então, nós vimos que houve uma mudança da sociedade na sua forma de ser, e, portanto, muito mais casos de esquizofrenia. É natural. Mas, ao lado da esquizofrenia, que é a chave dos distúrbios psicopatológicos, tem aqueles que são os transtornos psicológicos, as manias, aquelas deficiências, aqueles pontos fixos, as ideias muito pessoais, que são resultado do nosso caráter. Então, estamos nós, o espírito encarnado, defeituoso, a dificuldade cerebral, o cérebro não está em perfeita harmonia ao emitir as suas manifestações. E o inimigo que trabalha a nossa casa de recordações. A gente olha para uma pessoa e antipatiza, lembra que aquela pessoa já nos fez alguma coisa. Não saberíamos dizer, mas com a convivência somos capazes de identificar, também no amor, na fraternidade, no companheirismo. Então, a esquizofrenia é uma patologia do espírito encarnado, que transmite a matéria
e que os processos morais podem agravar ou podem liberar. É nesse momento que vem, ore mais, faça o bem, procure entender o seu companheiro, tenha bondade para com os outros. E aí, inevitavelmente, nós caímos numa filosofia religiosa. Buda, Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Jesus, seja quem for, passa a ser o nosso guru, o nosso pedagogo, o nosso orientador mental. E se nós nos adaptarmos a um direcionamento diferente do que tem o nosso cérebro, o cérebro se amolda ao novo direcionamento e vem a saúde do neurônio, porque a causa, o distúrbio de encarnação anterior, foi superada pelo bem que nós praticamos. Daí, fora da caridade, não há salvação. Fora do bem, o indivíduo é patologicamente desequilibrado. Mas com o bem, todos nós mudamos. Eu, quando me tornei espírita, vi que ideias errôneas eu tinha do mundo. Então, para minha felicidade, era ganhar dinheiro, ter um bom emprego, me casar, que eu era muito jovem, e, enfim, desfrutar daquilo que o mundo podia dar. Era a minha visão filosófica do mundo. Quando eu fui percebendo que essa visão filosófica é muito breve, o casamento feliz de hoje à noite é a véspera de um assassinato amanhã, de um choricida. Também um casamento de desastre. De repente, a pessoa muda de ideia no sonho, elevada pelo mundo espiritual àquela ação. Então, seja qual for a indução de natureza esquizofrênica ou esquizoide, tenha paciência. Ore, não haja por impulso. Você não vai modificar o mundo, mesmo que queira. Nem o mundo vai modificar você. Você se vai modificar de acordo com o seu comportamento no mundo. Eu tinha psicose infantil do suicídio. Desde os 8 anos eu pensava muito em me matar, porque uma irmã minha suicidou-se, aquilo serviu de disparo do lugar em que os meus conflitos do passado estavam resguardados. Mas como eu via os espíritos, eu sabia que não havia morte. Era a mudança de lugar e de tipo de sofrimento. O que nós queremos não é nos matarmos, é resolver um problema. E só se resolve problema com paciência e com tempo. O que hoje não dá certo, com toda segurança, amanhã vai acontecer. Então, nos cabe, diante desses casos, como a cliente nossa da pergunta, que está desesperada e pede um socorro, pense no que lhe aconteceu há 1 ano exatamente. Como é que você estava há 1 ano? Já notou quanto mudou durante esse ano? Então, pense como você estará daqui a 1 ano. Ah, mas meu namorado não me quer mais. Mas você tem 3 bilhões de homens na Terra para escolher. É somente uma questão optativa. Tudo aquilo que nos é difícil é desafiador. Nós queremos aquilo. Só nos serve aquilo. É, portanto, uma opção mental, estrutural do nosso egoísmo. Porque depois que se liga, ai, que arrependimento. Aquele anjinho que falava doces palavras aos nossos ouvidos. Quando a gente olha hoje, é aquela fera que se modificou e que está pronta a apresentar outra face. Então, lembre, em casos afetivos, há sempre 2 faces. Todo espelho tem a face que reflete e a face neutra. Você está vendo somente a face que reflete. Ninguém conhece ninguém. A gente pensa que conhece porque a gente tem encontrado a pessoa nos seus momentos infelizes.
como também ninguém nos conhece a nós. Daí o suicídio é um fenômeno de saúde mental, de higiene educacional, que a sociedade pode corrigir filosoficamente. Mas para ter uma boa filosofia, a religião da bondade, a religião da caridade, o exemplo de equilíbrio, então nos dá uma maneira de viver. E essa maneira de viver nos transforma. Brinque de ser uma pessoa digna, e você vai ver que termina ficando digno mesmo. Eu tenho uma amiga que é muito mentirosa. Aliás, é muito comum. Não digo que é mentirosa, que é falta de caridade, mas ela é fã da mendacidade. Olha que bonito, né? Da mendacidade, ela é muito mendaz. E então, ela cria uma mentira, conta para a gente, e depois ela fica assim, eu digo, está digerindo a própria mentira. É um absurdo tão grande que ela achou tão bonito que ela fala, mas ainda não acabou, não. A mente, o conflito, toda vez que ele vier, eu vou me matar. Eu, hein, Rosa? Quem quiser que se mate, eu espero no além. Porque não existe a morte. Essa questão de dizer assim, ninguém nunca voltou, então você é um psicopata. Abra de qualquer livro, qualquer obra, a mais antiga do mundo, a Bíblia, e você já vê logo um ato de homicídio. Caim matando Abel. Por ciúme, porque o pai de Caim e de Abel, Adão, era muito amigo de Abel, que era doce, e Caim tinha inveja. Quanto se dá isso nas famílias? O irmão odiar o outro porque é mais querido. Talvez sim, mas talvez seja melhor para seus pais do que ele é. Porque tem pessoa que procede bem, ou procede mal, mas quer ter aquela imagem que é uma criatura deliciosa. Leve para casa e passe uma semana. Uma semana é muito tempo. Passe 24 horas. Então, o suicídio é uma falha do nosso processo criativo, antropológico, do homem brutal, que mata, que domina, e daquela vítima que não tem outra alternativa, e da pessoa estética, da pessoa Irmã Dulce, da pessoa Madre Teresa, ou da pessoa simplesmente Chico Xavier, dócil, meiga, ou milhões de outras. Quantas pessoas nós conhecemos tão felizes, aparentemente, quando nos fala, esse que a gente acha feliz, assim, se você soubesse, e dá uma risadinha, e a gente diz assim, eu sei, porque na Terra, que é um mundo transitório, todos nós temos problemas. E o problema do suicídio é fundamental, e todos nós passamos porque pensamos que deita, morre, se não acordar, não vai saber. E se acordar, como dizia Platão, na filosofia, 200 anos antes de Cristo, vai verificar que se enganou terrivelmente. Porque já naquela época, o suicídio, filosoficamente, era tido como um grande desrespeito aos deuses. Então, alma querida, que pede apoio, há momentos que ninguém nos pode ajudar, somente uma boa decisão. Eu não posso ficar bem, outro tomando remédio por mim. E não posso ficar saudável, tendo uma vida atribulada e achar que tudo corre muito bem. Então, eu diria a todos, a mim inclusive, a dificuldade é um momento. A vida não são dificuldades, são momentos, uns terríveis. Tem horas que eles me chegam também, e como eu sou espírita, eu digo assim, se eu não fosse espírita, eu ia dar uma baianada agora, que a pessoa ia ver. Mas quando me lembro que eu sei que a vida continua, que não resolve, e como eu sou uma pessoa que se supõe inteligente, eu digo, se eu hei de sofrer agora e depois, eu vou sofrer agora e depois de amanhã já arranjei outra pessoa, já me vi livre do problema. Como eu tenho muito amor aos inimigos, meus inimigos já morreram, graças a Deus. Olha que sentimento belo.
Como dizia esta minha amiga da imaginação, ela dizia assim, praga eu não rogo não, mas Deus vai se vingar. Olha que coração bondoso, não é? Ela não dizia nada não, mas Deus era o pai dela, o outro não tinha família, era órfã. Então, nem pensar em suicídio. Mas não apenas esse suicídio, o vício, comer muito, fumar, tomar alcoólicos, mania de medicações, procurar modificar a mente pessimista. Eu tenho uma amiga que ela nunca, em mais de 60 anos que nos conhecemos, teve um pouco de otimismo. Vamos supor que eu diga assim, bem, hoje eu estava muito rouco antes da reunião, estava afônico. Ela diz assim, mas antes de ficar afônico, você estava bem. O problema é que você fez isso. Ela sabe tudo que eu fiz. E dá uma solução que é apenas mania. Então, diga assim, hoje foi um problema chegar até aqui. Isso não é nada. Problema você vai ter na volta. Era uma coisa espetacular. Então, nós vamos agora, como disse um amigo, com muita propriedade, vamos mudar a chave? A chave toca assim. Vamos, então, movimentar a chave no sentido contrário. Abrir e fechar apenas com movimento. Pensar em morrer é a mesma coisa de ir para o spa levando o problema. O problema toma conta e a gente tem que pagar caro pelo spa. E volta com raiva do spa também, que não era aquilo que a gente pensava. Porque o problema está dentro de nós e não fora. Se estivesse fora, a gente passa esponja. Mas se está dentro, nós somos a esponja. Muito bem, Divaldo. Décio, a Maria Elisa nos apresenta a seguinte questão. Ela diz que tem muita dificuldade para dormir e para pegar no sono, e tem muitos pesadelos. Ela já faz um tratamento psiquiátrico e toma alguns remédios. Mas ela gostaria de saber se pode haver alguma relação de vidas passadas e se há um tratamento espiritual para essa questão apresentada por ela. Olha, antes da gente ficar buscando os motivos na vida passada, a gente pode dar uma passada nessa vida, né? E aí, muito frequentemente, a gente acha as causas disso. Eu acho que, eu não sei se ela faz isso, mas se não faz, eu acho uma boa coisa, fazer uma prece, não é? Antes de dormir. Nos momentos antes de dormir, fazer a última refeição bem leve, demorar pelo menos umas 2 horas a 3 horas para se deitar. Isso vale para todo mundo, não é só para ela, não. E antes de se deitar, fazer uma prece. A gente sabe que os sonhos, existem vários tipos de sonho. Tem aquele sonho que é uma representação do nosso subconsciente, que pode vir fragmentada, que pode vir representada por figuras. A gente pode ter lembranças mesmo das nossas peregrinações enquanto a gente está dormindo, porque a gente se desdobra, né? O nosso corpo fica na cama, mas a nossa alma pode ir para lugares no mundo espiritual. A gente pode assistir aula, fazer cursos, trabalhar, ou então a gente pode se envolver com outros irmãos perturbados, né? Então, na hora que você está adormecendo ou antes de adormecer, é o momento em que você vai colocar lá, vai programar a sua bússola para ver para que lado que você vai depois que você dormir. Então, é muito importante que ela consiga fazer essa prece, essa harmonização, ouvir uma música calma, não é? Fazer uma leitura, e uma leitura edificante, e aí procurar acalmar o seu ânimo para poder ter uma boa noite de sono, né? Outra coisa que é fundamental para um sono de qualidade é exercício físico, né? Se a gente fica o dia inteiro parado, a gente vai dormir mal. E também evitar o exercício físico extenuante antes de dormir. Às vezes a pessoa pensa, não, vou correr, vou fazer atividade física para ficar bem cansado e poder dormir bem. Não, você tem que fazer isso cedo, de manhã cedo. Perto da hora de dormir é a hora de você se acalmar, de você trazer bons pensamentos.
Então, se você já está fazendo um acompanhamento, né, psiquiátrico, se você está fazendo uma outra coisa que pode te ajudar bastante é um tratamento psicológico, né, com um bom terapeuta que pode descobrir as causas, né, desta vida que você tá passando essa dificuldade. Isso tudo vai te ajudar bastante. Se tiver alguma causa no passado, você também vai encontrar, né? Se você não encontrar nenhuma causa nesta vida, você pode até encontrar uma causa no passado. Mas, de qualquer jeito, é como o Divaldo estava falando, tá dentro de você a resposta, né? Tá dentro de você. Você precisa buscar a resposta em você, não fora de você. Então, de fora para dentro vem o auxílio, mas a tarefa é tua, né? Espero ter ajudado. Obrigado, Décio. Vamos agora dar um pequeno intervalo. Então, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. Antes de mais nada, agradecendo ao nosso público aqui presente, nos assistem remotamente, também a equipe da Mansão do Caminho, a Isiane, nossa tradutora de Libras, ao Manolo, Davi, que nos faz companhia, a professora Solange, e eu pediria então ao Décio que fizesse a sua despedida do público aqui presente. Tá. Bom, eu queria deixar essa mensagem, que eu acho que as duas perguntas que me foram feitas vão nessa direção, né? Da gente buscar o bem-estar físico. Geralmente a gente procura esse bem-estar antes. A gente acha que o corpo são que gera a mente sã. Também, mas a mente sã gera o corpo são, antes de tudo, né? A origem do nosso bem-estar é a nossa essência, o nosso espírito. Então, a todos os problemas que a gente estiver enfrentando, problemas físicos, doenças, dores, incômodos, as perturbações, é sempre importante a gente buscar o auxílio dos profissionais da área da saúde, mas, ao mesmo tempo, a gente buscar, e a doutrina espírita é muito rica nisso, a gente buscar os recursos espirituais para a gente encontrar paz e harmonia, né? Então, acho que essa seria a mensagem final. Além da minha gratidão por ter podido participar dessa reunião com vocês. Então, agora eu passaria a palavra a Divaldo para o desenvolvimento da palestra da noite de hoje. Era uma tarde comum em Ohio e um casal anunciava perspectivas muito belas para o matrimônio. Naquele momento, porém, o jovem John acercou-se do pai, Adams, e disse-lhe com certo ressentimento: papai, eu odeio o judaísmo. Nós somos judeus. Desde criança que eu ouço a respeito deste povo especial. Mas agora que eu já completei a idade madura, o senhor me vem mantendo com dignidade, eu gostaria de dizer que eu queria liberdade de pensamento. Eram os anos 70, nos Estados Unidos, o período hippie, e havia uma revolução cultural em todo o planeta. A velha época das convicções religiosas cedia lugar ao materialismo em vários aspectos históricos, comportamentais e etc. O senhor Adams olhou para o filho e foi tomado de uma palidez característica de um próximo surto cardíaco. Encostou-se à parede e, com os olhos colocados fora das órbitas, disse com uma voz pastosa: meu filho, eu fui vítima do Holocausto. Eu passei pelo campo de concentração de Auschwitz. Eu estive naquele inferno diário em homenagem ao nosso povo. Temos que honrar a nossa tradição de mais de 5.000 anos. Enquanto a civilização procurava caminhos, nós já tínhamos os 10 mandamentos.
Fomos vítimas de escravidão em diversos países, particularmente na Babilônia, no Egito e, recentemente, em muitos países que não quiseram receber judeus depois da Segunda Guerra Mundial. Você deve estar brincando. Depois da guerra, eu vim para os Estados Unidos e a nossa companhia me deu chance e novamente eu recuperei a minha fortuna e a sua vida. John, você está brincando. Não, papai. Eu odeio Yahvé, odeio Deus, todos os cerimoniais e principalmente as palavras-chave com que nós contamos a história da nossa vida. O pai olhou para ele e disse: pois não. E o que é que você quer? Ele se voltou para a moça ao lado e disse: ela é Sara. Sara é minha namorada. Nós combinamos abandonar a América. Desejamos ir à Índia. A Índia nos fascina. Tudo que é desconhecido fascina. E nós pretendemos morar na Índia, em Mathura, ou uma outra cidade qualquer, não importa. Mas sem religião, principalmente judaísmo. Como o judaísmo não é muito forte na Índia, nós e a juventude do mundo elegemos a Índia e algumas cidades da Ásia para estar em contato com a natureza. O Sr. Adams começou a tremer e perguntou-lhe: o que é que você quer que eu faça? Que eu me dê liberdade. Então, o homem já idoso, não podendo conter as lágrimas, disse: bandido, esse é o filho que eu eduquei. Dei a minha vida depois de estar dentro de um campo de concentração, esperando a morte a cada segundo, passando fome, devorado por insetos perversos, pulgas, percevejos, animais de todo tipo, humilhações, e vem meu filho dizer que odeia o judaísmo. Então, meu filho, a partir de agora, você não é mais meu filho. Romperam-se os laços. Vá embora. Saia dessa casa de judeus. E não volte nunca mais. Nunca mais. Mesmo que a vida nos coloque um diante do outro, nós não nos conhecemos. E teve uma crise. Mas John não se deu importância. Ele não gostava do judaísmo, nem das práticas. Abraçou Sara, que tivera a mesma conversa com seus pais, e desapareceram dos Estados Unidos. Ambos tinham uma boa caderneta que os pais forneceram, porque é muito bom ter certas atitudes desde que alguém trabalhe por a gente, como muitos jovens hoje que são comunistas. Os pais se mataram para eles ficarem repetindo na universidade os velhos chavões. Muito bem, passaram-se os anos. Sara e John viajaram para Mathura, uma das cidades mais populosas do mundo naquela época. 5 anos depois, para sermos exatos, ele atravessava uma rua quando viu um colega de Ohio, da universidade. O colega olhou bem para ele também, e o colega disse: mas, John, o que faz você aqui na Ásia, aqui pela Índia? Ele disse: você sabe, eu deixei a família. Ah, John, me desculpe, mas eu quero dar-lhe os pêsames. Os pêsames? Sim, pela morte de seu pai. Como? Seu pai morreu, você sabe. Não, eu não sabia. Quando eu viajei, eu não dei endereço. Ninguém sabe onde eu e Sara estamos. Ah, me desculpe, não tive a intenção, mas de que morreu seu pai? Olha, uma coisa misteriosa. Depois que você saiu, ele veio a Israel. E chegando a Israel,
ele foi tomado de uma tristeza cada dia mais, a ponto do diagnóstico ter sido melancolia, depressão, a morte dele. Aí Johnny lembrou-se do pai, lembrou-se do olhar do pai, na hora que ele disse: agora saia e não volte mais nunca. Você não é um filho, você é um estranho. Eu matei papai. O raciocínio que nos chega sempre um pouquinho tarde. E então o colega pediu desculpa, mas ele ficou atordoado e voltou para casa. Chegando em casa, disse a Sara: Sara, eu tenho que mudar nossa vida. Papai morreu. Mas por quê? Por nossa causa. Ele não tinha motivos. Era um homem rico, saudável. Ele resistiu a 3 campos de concentração, mas não resistiu à ingratidão do filho. Então, a ingratidão é uma perversa entidade que nos torna infelizes. Ela disse: mas o que vamos fazer? Ele disse: o que vamos fazer? É que nós não gostamos do judaísmo. E eu nunca li nada, somente ouço dessas decisões de rapazinho. Mas agora já sou um homem de quase 30 anos. A vida mudou muito. Nós mudamos de opinião com o amadurecimento. E então Sara lhe disse: não conte comigo. A Israel eu não irei de forma nenhuma. E ele disse: Sara, eu nunca lhe pedi nada. Nós nos amamos. Então ele pediria para ir a Israel, o país de onde nós saímos, o país que me deu papai, um homem bom, e que não aguentou a saudade. Então imagino o quanto ele me amava, agora que eu sou um adulto responsável. E depois de muita discussão, de persuasão, resolveram fazer uma viagem a Israel. O aeroporto da Palestina é em Tel Aviv, o aeroporto internacional, aliás, impressionante. E eles fizeram a viagem. Quando chegaram a Tel Aviv, de imediato resolveram pegar um ônibus para ir a Jerusalém, a capital antiga. E foram amargurados. Ele foi olhando a cidade com aquela revolta, com revolta pelo que sofreram os judeus. Onde estão os assassinos? Estavam sendo julgados, estavam sendo condenados, outros fugiram. E quando chegaram a Jerusalém, de imediato, eles, como qualquer judeu, se aproximaram do Muro dos Lamentos. O Muro dos Lamentos é um pedaço do Templo de Jerusalém, do Templo de Jesus. O templo era o edifício mais belo da arquitetura da época. Era uma série de templos, e uma grande parte dele, considerada sagrada, naquele monte, que era também tido como Monte Sagrado, sobrevivera e ficaram pedras do alicerce visíveis. Então, todo judeu que foi proibido de voltar, desde 150 até 1947, imaginem, 1.800 anos, proibidos de voltar à sua casa, os romanos fizeram a expulsão pela segunda vez. Mas agora a ONU tinha criado o Estado de Israel, em 1947. Então, os judeus vinham e choravam as dores do passado, a escravidão no Egito, as secas periódicas. Então é chamado Templo das Lamentações. E ele ficou olhando o povo ali e viu aquela gente com o traje estranho, negro, os radicais, tudo muito negro, muito duro, muito cruel, amarrados os músculos que representavam as antigas escravidões nos vários países. Então ele foi olhando e resolveu entrar. Tem uma pequena cerca, agora está diferente. E o muro lá dentro
Ele resolveu entrar, mas estava sem chapéu. Eles têm que cobrir a cabeça, homens, mulheres, todos, porque há um culto de reverência ao cabelo. Então, ele olhou assim, o que é que eu faço? Eu quero visitar ali o Muro das Lamentações. Alguém pega um jornal, ponha sobre a cabeça. Ali aqueles jornais velhos são postos para isso. Ele então disse a Sara, venha, Sara. Não vou. Eu atendi você, vim até aqui, mas não vou além. Eu odeio Israel e seu povo. Vá lá e eu fico por aqui. E ele então entrou, olhou o muro, as brechas, com mais de 3.000 anos, porque aquele foi o terceiro templo embelezado por Herodes o Grande. Então, nessa alternativa, ele chegou e se aproximou do muro. Era um muro como outro qualquer, mas com muitos buracos no tempo. Tem bilhetinhos, as pessoas botam pedidos, rogativas, pedem perdão. Então ele olhou e perguntou a um rapaz, o que é isto? O rapaz disse, judeu americano, não é? Ele ficou com raiva por causa do acento. E disse, infelizmente, mas o que é isto aqui? O rapaz era judeu. Disse, olha, isso aqui são nossas dores. Como não podemos ver a Deus, na sua casa nós colocamos nossas mágoas e Ele tem misericórdia para conosco. E o que é isso aí, por exemplo? Ele disse, são queixas, reclamações, lamentos. Ele então tirou um pedaço. Qualquer lugar ele tirou um bilhetezinho que estava amarelecido. E quando ele tirou um, caiu o outro. Ele então abaixou e pegou o outro. E ficou com os dois e teve a curiosidade de ler o que caiu. Então ele pôs o que pegou e leu o que ele havia derrubado sem querer. E o bilhetinho dizia assim, John, meu filho, não posso resistir à vida sem você. Vim dos Estados Unidos, despedir-me da vida. Eu amo tanto. Eu vivi porque tinha você, para deixar para você a felicidade que eu não tive. Então a vida para mim não vale nada. Me perdoe, meu filho. Eu fui tão duro com você. Eu me esqueci que você tinha 20 anos. E aos 20 anos a gente tem o direito de ser malcriado, teimoso, ignorante. Depois é que a gente aprende que a vida não é como a gente quer. Então, perdoe seu pai. Embaixo, um beijo até a eternidade. Adams. Ele teve um choque. Não é possível que naquela morada, que tem milhares de bilhetes, ele fosse tocar no lugar em que o pai, poucos meses antes, havia deixado essa mensagem para ele. Porque a fatalidade é o jogo de leis universais do qual ninguém escapa. Nós usamos apenas uma palavra. Qualquer coisa nos acontece. Mas o que foi? Fatalidade. O que é fatalidade? É algo que está pré-determinado e que nada pode evitar. Qual é a minha fatalidade? A nossa, a perfeição. A felicidade que Deus nos oferece. Por isso nos dá filosofias, nos dá experiências, nos dá métodos para a saúde a fim de amenizar a dor. E então John olhou aquele pedaço de papel e notou que estava chorando. Lembrou-se do rosto do senhor Ada. Então olhou assim, viu um pedaço de papel de carteira de cigarro e escreveu de joelhos, eu te peço perdão. Teu filho, John. E num buraquinho de nada, ele introduziu. E aí veio aquilo que estava represado nele,
Às vezes a gente tem uma coisa represada que não tem como sair e de repente explode. É o chamado surto esquizoide ou qualquer coisa. Ele começou a chorar e o rapaz disse, mas não se incomode. Ele disse, porque você não sabe. A minha história é essa. Olha aí, papai. Ele veio dos Estados Unidos e aqui está, deixou esse bilhete. Eu acabo de chegar da Índia e vou pegar o bilhete de papai. Ele me trouxe. Papai não morreu. Não é possível. A lei das probabilidades explicam que para isso aconteça, é necessário que eu viesse aqui 10 milhões de vezes durante 10 milhões de anos para acontecer este fenômeno de casualidade. No mais, é fatalidade. Quanta fatalidade! A gente diz assim, ao encontrar essa pessoa, foi uma fatalidade. Infeliz, ou boa. Foi tão bom ter encontrado isso, ter me matriculado no curso. Enfim, foi uma boa fatalidade. Então ele começou a chorar terrivelmente e o rapaz disse, o que é que você vai fazer agora? Ele disse, não sei, estou atordoado. Você tem onde hospedar-se? Ele disse, não. Aqui perto do templo há um pastor notável. Ele tem uma residência para pessoas que estão aturdidas. Então paga o mínimo ao fim de se equilibrar aqui em Israel. Se você quiser, eu lhe levo lá. Você tem dinheiro? Ele diz, não, dinheiro para mim não é problema. Então hospede-se lá e deixe esfriar a cabeça. Quer que eu leve você lá? Ah, pois eu esqueci de minha namorada. Aí saíram os dois, ele procurou por Sara, não a encontrou. Como se a terra abrisse e ela houvesse desaparecido. Bem, ele foi para a hospedaria. Ali, então, ele se matriculou e ficou um mês. Já que não estava fazendo nada, eu vou estudar a história de Israel. E se fascinou, se apaixonou pela história de Israel. E então resolveu fazer um curso. Ele queria ser rabino. E então fez 3 anos de rabinato. Mas para receber o troféu de rabino, era necessário casar-se, ter família, para saber dirigir a família e dirigir as outras famílias. Então, o seu pastor, porque ele nutriu um afeto enorme, disse, olha, John, você tem que se casar, porque sexta-feira tem que definir. Ele disse, mas eu não estou ligado a ninguém. Olha, não precisa ligar, casa. Se mais tarde gostar, continua. Se não gostar, desmancha. Ele disse, é fácil assim? É. Ninguém é obrigado agora. É obrigado a ter filho, a ter família. Ele disse, aliás, disse o professor dele, a minha mulher também tem uma casa para moças que se dediquem a conhecer Israel, qualquer coisa. E eu tenho lá uma moça que é sua cara. Ela nasceu para viver com você. Quando eu a vejo, eu me lembro de você, não sei porquê. Ele disse uma moça, e lembrou de Sara, que o abandonou, e nunca mais apareceu. Ele disse, pois não, minha mulher é terrível. Aliás, a mulher dele só não. Todas são terríveis. Minha mulher é terrível. E ela casa todo mundo. Ela, quando olha para a moça, calcula e já prepara o bote. Ninguém escapa. Sexta-feira, 18 horas, vai começar o Shabat. O sábado é celebrado a partir de 18 horas. Às 16 horas de sexta, vamos lá tomar um cafezinho. É o jeito, porque logo depois tem o tal do rabinato. E se preparou. Na sexta-feira, ele estava até perfumado, né? Colocou um pouco de perfume Lavian Rose, e estava aquela gracinha,
o pastor levou à sua casa, estavam os grupos de jovens, os vários anos de estudo. As mulheres eram preparadas para ser esposas de rabinos. E ele achou graça em uma que estava de costas e que dava gargalhadas imensas. Ele disse: que vida feliz, hein? Dar uma gargalhada dessa porque é muito feliz. E a senhora do rabino chegou assim ao grupo e tocou exatamente nessa. E disse: você, vem cá, faz favor. Quando ela se virou, ele gritou: Sara? Ela disse: John? Sara, o que é que você está fazendo aqui? O mesmo que você. O que é que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu também não sei. Você, seu bandido, ficou lá no muro e me deixou. E eu saí procurando alguma coisa e me perdi. E você não teve a delicadeza de me esperar. Eu, então, tinha que me agasalhar. Encontrei esta casa. Depois eu fui estudar. Adorei Israel. A nossa história é muito bonita. Ela é feita com os espinhos da amargura para ganhar o reino de Jeová. E aí ele ficou admirado. E ela perguntou: já casou? Porque a mulher assim, é direta, né? Já casou? Ele disse: não, mas eu acho que agora eu sou meio obrigado. Ela virou para o pastor e disse: desta vez, ele não me escapa, me case agora com ele. Ele se casou. E foi ser rabino, exatamente em Ohio, na cidade de onde ele tinha vindo, dos Estados Unidos. E ele abriu uma mesquita, uma sinagoga, aliás, e botou o nome de Adams Sinagoga. E o narrador deste fato real, que está do livro muito interessante, O Impossível Acontece. Quando menos esperamos, acontece uma coisa que era totalmente impossível, porque é da lei que nós escrevemos nossa vida nas estrelas. É um belo poema, esse, nossa vida escrita nas estrelas. Nós não nascemos para a treva, nós saímos da escuridão do útero para a claridade maravilhosa do dia. Nascer é bem dizer esse ato indefinível. Por mais se aprofundem os filósofos, explicar a vida é um patrimônio invencível de ser entendido. Por que que nós nascemos? Cada um dê a definição que quiser, mas não define nada. É uma fatalidade. Mas temos uma outra fatalidade, o objetivo da nossa vida. Para que nós nascemos, para sermos felizes. E eu me recordo que quando eu era pequeno, numa família modesta, as minhas aspirações eram muito poucas. Ter um emprego, casar, ter 1 ou 50 filhos, pouco importava. E sonhava em olhar o mundo, era tão distante. O mundo era tão distante. Um dia, eu encontrei uma senhora, eu estava com 14 anos, no meio da rua, lá em Feira de Santana, e ela me disse assim: hoje à noite, vá na escola de datilografia, São João Evangelista, ali na rua Senhor dos Passos, que eu tenho uma mensagem para lhe dar. Eu olhei para aquela senhora simpática, gordinha, baixinha, assim redondinha, bem engraçada, né? Fica tão bonitinho. É bom porque tem que a gente segurar, porque tem umas, é tanto osso que olha lá onde vai abraçar. E então fui. Estava lá, entrei e disse: eu queria falar com a professora. Ela chamava Bila. E então eu disse: olha, professora, aconteceu isso. Ah, é Dona Nana. É uma senhora do Rio de Janeiro que está passando uma temporada aqui em Feira de Santana. Ela é médium. Eu não sabia o que era médium, né? Ele disse assim: sim, mas ela disse que eu venha, que ela tem algo para me dizer. Pegou-me pela mão, atravessamos o corredor e estava a senhora sentada numa
cadeira de balanço. Quando ela me viu, ela disse assim, venha na direção do seu destino. Eu em pé, e ela pálida, muito pálida, disse assim, vejo você nas asas de uma águia, simbólico, não é? Nas asas de uma águia, atravessando montanhas, mas ao mesmo tempo vejo como sendo uma arma em uma navegação a vapor. E vejo, você vai viajar muito. Eu digo, essa velhota é totalmente maluca. Eu nunca saí de Feira até São José, que eram 12 quilômetros. Como é que eu vou viajar muito, atravessar a montanha de Feira de Santana para aqui? A única montanha que tem aqui a subida da ladeira daqui da casa de Jesus. E então ela falou, eu não me dei conta que era o Espírito que estava falando por ela. Eu não entendia. Então eu sorri e disse assim, muito obrigado. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Nada, vai embora. Nunca vi convidar uma pessoa e botar para fora assim. Vai embora. Eu disse, mas para onde? Para sua casa. Eu aí fiquei sem saber o que é que fazer, fui para casa. No dia seguinte eu voltei lá, para saber o que era aquilo. Ela estava em situação mental, espiritual, lúcida e normal. E então ela me disse, eu vejo os espíritos, eu vejo o destino das pessoas, eu ouço, eu tal e tal. Era uma médium espetacular. Basta dizer que naquele tempo, 1943, ela já era profunda conhecedora do Esperanto. Correspondia-se com o povo da Cortina de Ferro em Esperanto. Era chamada Nanã. E então essa senhora foi o meu padrão, porque quando ela veio embora, ela foi lá em casa e disse à minha mãe, seu filho tem algo a fazer, eu não sei o que é, só Deus é que sabe, mas ele tem uma mediunidade que precisa educar. E eu noto que aqui não tem uma pessoa que se interesse. Se a senhora permitir, ele viaja para Salvador, onde eu moro, e durante os meses fica comigo, eu preparo, e ele vem embora. Minha mãe era bastante humilde, mas ela tinha uma percepção de mães, essa intuição que a mãe tem não sabe. Ela disse, minha senhora, à senhora eu entrego o meu filho. Me entregou assim. Daí a 15 dias, eu estava vindo visitar Salvador. Ela morava nos barris da residência de um médico que alugava parte do seu apartamento. E aí é que Dona Nanã me oferece o primeiro presente, o Livro dos Espíritos. Depois me põe para nós dialogarmos. Ela fala, pergunta, respondendo, e fui crescendo. E quando eu me dei conta, viajei muito mais do que águia, porque eu visitei cerca de 71 países. Visitei países muçulmanos. É uma surpresa. Estive na Turquia, falei com tradução turca, as doutrinas de Jesus, para auditório imenso. Estive no Vaticano, estive em muitos países da Ásia, da África, da Europa, praticamente todos, menos os que pertenciam à Cortina de Ferro. E então, só não montei ainda esse submarino, mas de jumento a qualquer outro, Deus me permitiu. Jumento, cavalo, manga larga, manga curta, tudo. Então, fatalidade. Nunca fiz o menor esforço, nunca pedi a ninguém para falar em lugar nenhum. Pessoas totalmente estranhas. Dizia, Divaldo, você quer fazer uma conferência? Madrid, por exemplo, foi no mês de agosto de 1956. Um calor de desencarnar morto. Eu ia pela Avenida José Antônio
La Grande Via, e ouvi uma voz dizer: telefone para o número tal e peça à doutora Dolores para lhe apresentar o movimento subterrâneo de espíritas em Madrid. Foi assim que eu comecei. Liguei para a senhora, proferi palestras, logo depois, aqueles remanescentes da ditadura franquista, ele morreu logo depois, renasceram. Em Madrid surgiu o movimento espírita europeu, o internacional, as federações. Hoje a Espanha tem um movimento em desenvolvimento, com todas essas dificuldades do mundo moderno, e assim por diante. Visitei mais de 2.000 cidades, isto é, visitei os hotéis e os lugares de palestra, porque chegava, assaltava, fazia palestra, pegava a mala, pegava o avião, o trem, a carroça. Falei em carroceria de caminhão, na cidade de Muritiba, que está me ouvindo agora. Falei aqui no Brasil, numa cidade a 700 quilômetros. Essa terra maravilhosa, onde o doutor Epaminondas implantou um templo, hoje, com Wanda, sua esposa, dando uma grande contribuição histórica do espiritismo do Brasil. E aí foi. Agora que a desencarnação está me chamando, eu estou dizendo assim: deixe depressa, tenha paciência. Quem aguentou até agora, aguenta um pouquinho mais. Mas estou totalmente entregue à fatalidade. Nunca dei um passo sem que não tivesse havido a interferência visível ou espiritual deles, também nas vossas vidas. Sucede que nem todos percebem, mas estamos guiados pelos bons, principalmente. Mas como os bons nos guiam para desafios muito grandes, nos rebelamos e sintonizamos com os maus. Então entramos numa faixa belicosa terrível. Mas aquela fatalidade de Adams está em nossas vidas. O professor Malbatarran, célebre escritor carioca, que se fez árabe, um dos maiores escritores do século passado, se tornou célebre, era professor de matemática, e então começou a escrever livros fantásticos sobre a literatura árabe, sem nunca ter lido uma página em árabe. Ele esteve aqui em nossa casa em 1956. E então, Deus nos conduz. Não se deixem abater. Todo movimento gera movimentos contrários, reações. Saibamos aceitar a vida. E se o suicídio passar pelo nosso caminho, diga para ele: para o ano eu espero você. Eu vou aguardar até dezembro, está tão perto. Já sofri tanto que o pior eu vou ficar aqui mesmo. E vai ver, em dezembro, estará no movimento Você e a Paz, trabalhando pela vida. E levem para casa uma mensagem de esperança, de alegria, de coragem. Deus é amor. Nossa ignorância é que é precipitada e violenta. Daí, lembremos que Sara, aqueles que forem solteiros, cuidado, porque Sara está de olho neles. Né? Ninguém está livre. Não tem idade, não, eu também acho. Eu tenho achado assim, cada caco, aquela coisa, vem e diz: olha de volta, eu amo muito você. Eu disse: minha filha, amor universal de Jesus Cristo. Para tirar logo da cabeça. Como uma delas chegou para o Chico e disse: Chico, eu amo tanto você. Ele disse: da cintura para cima ou da cintura para baixo? Então, o amor fraternal, a caridade, são as peças sublimes da nossa vida. E agora, vamos orar. Pedir a esse Jesus ternura, a esse Jesus bondade, que nos alivie, que expresse seu amor por nós, saindo daqui melhores do que no momento em que chegamos. Vamos orar para tomar o nosso passe, que todos os médiuns colaboram com o nosso bem-estar.
Senhor, nós pedimos aos companheiros de mediunidade para que se entreguem o que tem de melhor, aquilo que lhe é mais importante, pela saúde, pelo bem-estar, pelas angústias. Neste momento pedimos pelo nosso irmão Mandelli, que logo mais será submetido a cirurgia grave. Pedimos pelo nosso irmão de Bucaramanga, esse trabalhador do Evangelho, por nós médiuns, nós te pedimos, Jesus, que tenhas misericórdia de nós, que nos ajudes, que nos faças felizes. Nós te pedimos, por cada um de nós que está aqui, por aqueles a quem amamos, por aqueles que não nos amam, nem gostam de nós. Queremos te pedir, pelos que nos odeiam, encarnados ou desencarnados. Ajuda-nos com a tua suave melodia de amor. Abençoa nossa casa de parto. Abençoa a utilidade, aqueles que ali renasceram, sob as bênçãos de Maria Santíssima. Pedimos pelos nossos diretores, frequentadores, por aqueles que amam, inspirados pelos Espíritos bons. Ó Jesus, nós te queremos pedir pela paz, essa paz que falta em nós, em nossa família, no mundo, na terra. Abençoa nossa água, dela faze medicamento para a saúde. Abençoa nosso estado interior. E neste momento de bênçãos, nós recorremos à tua misericórdia em favor dos suicidas, especialmente dos que estão sem resistência para as lutas orgânicas, para vencer as dificuldades. Agradecidos em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima, em nome dos Espíritos guias, encerramos a nossa reunião, suplicando bênçãos para todos nós. Está encerrada nossa reunião.